Olá, sou o professor André Fontinelli, falo diretamente aqui do QG do Enem. Dessa vez a gente veio para mais um QG Resolve, né, onde a gente traz dicas através de exercícios. Nas disciplinas de exatas, principalmente, isso vale bastante, né? Muito da matemática, da física, da química você aprende exercitando mesmo. E dessa vez a dica que eu tenho para te dar, a questão que eu quero trazer, é uma questão sobre logaritmos. Vamos dar uma olhadinha ali no slide? Bom, a discussão aqui é a seguinte, pessoal. O enunciado do problema é um pouquinho longo, né, do problema original, então eu vou tentar dar uma resumida, já preparei aí a questão. O que ela fala é o seguinte: você tem uma primeira relação aqui, ó, que é m igual a vezes L ao cubo, que modela a relação entre a massa e o comprimento de serpente. Você tem uma espécie de serpente, então se você olhar o comprimento e olhar a massa, estão relacionados por essa fórmula aí. Então, ó, a massa é uma constante vezes o comprimento ao cubo. Ou, em outras palavras, a massa é proporcional, isso aqui é uma constante de proporcionalidade, ao cubo do comprimento. Tá vendo? Então, se você olhar para isso aí enquanto uma função, né, o m como se fizesse o papel de y, o L é como se fizesse o papel de x, essa função aí, entre aspas, ó, é o y, né, que é o m, igual a um número, sei lá, esse a aí poderia ser 2, por exemplo, vezes o x, que é o L naquele caso, y igual a 2x ao cubo. É um negócio parecido com isso. E isso tem um certo gráfico, né? Você poderia desenhar o gráfico aí e tudo mais. O gráfico da função y igual a x ao cubo é assim, né? Dá um troço polinomial. Depois ele até desceria para cá, mas você não pode ter comprimento negativo, etc. O gráfico teria mais ou menos esse formato. Só que a pergunta que está sendo feita, ela não tem a ver com isso. Deixa eu colocar um X vermelho aqui. Né? Não é sobre isso que a questão está falando. A questão está falando o seguinte: dada essa relação entre a massa e o comprimento, imagina que em um dos eixos do plano cartesiano, ao invés de colocar a variável L, você coloca o log de L, o logaritmo de L. E no outro eixo, ao invés de colocar a variável m, você coloca o log de m. Então, repara, a relação original é entre as variáveis m e l. Mas eu estou colocando no gráfico, nos eixos, o logaritmo de m e o logaritmo de l. É muito justo, né, que o nome desse gráfico aí seja gráfico log-log. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Gráfico log-log. A pergunta é como é que é o gráfico dessa relação aí. A pergunta está aqui. Ó. Quero saber como é que é o formato desse gráfico. O gráfico da relação entre os logaritmos daquelas duas grandezas, certo? Então, na verdade, essa questão aí é uma aplicação de um bizu que a gente viu lá na aula do intensivo. E o nome do bizu é log dos dois lados. Ué, como assim, Fontenelle? Como é que eu vou aplicar esse bizu? Ué, a equação que você tem, que é o único dado desse problema, é uma equação que não tem logaritmos. Então, não tem log ali, né? Só que você está querendo a relação entre os logs das variáveis, do m e do l. Então, o único jeito de eu fazer aparecer logaritmos nessa equação é colocando o log dos dois lados dela. Então, o passo a passo aí é o seguinte, ó, o m é igual a vezes l ao cubo? Ok. Colocando o log, você fica com log de m igual a log de a vezes l ao cubo. Bom, do lado esquerdo não tem muito o que fazer, mas do lado direito sim, né? Porque o log de um produto você quebra numa soma de dois logs, e como o segundo log tem uma potência, tem a regra do peteleco, então isso ainda evolui mais um pouquinho. Fica log de A mais 3 vezes o log de L. Legal. Agora, aqui ó, tá a relação que me interessa, né? A relação entre os logaritmos. E aí, se você parar para pensar em quem está fazendo o papel de quê, qual é a história aí, ó? O log de m, ele está fazendo o papel de y, tá vendo? O log de L, que está aqui no eixo horizontal, está fazendo o papel de x. E se o A é um número, se o A é uma constante, repara que o log de A também é uma constante, é um número, C também. Então, essa relação entre os logaritmos aí, ela, entre aspas, ó, pode ser pensada assim. O log de m, que é o y, é uma constante, mais 3 vezes o log de L, que é o cara que está fazendo o papel de x. E se você olhar para essa fórmula aí, isso tem a ver com uma matéria anterior, né? Não é mais logaritmos aí a história. Isso daí é uma função afim. Se é uma função afim, o gráfico é uma reta.
E mais do que isso, como o coeficiente angular é um número positivo, essa reta aí é crescente. Na versão original da questão, eu não coloquei as opções aqui, eram 4 gráficos diferentes, um deles apenas era uma reta crescente. Fechado? Pode voltar para mim. Então, essa foi a minha dica, pessoal. Essa foi a minha questão. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Não esqueçam de acompanhar as nossas aulas, né? Tanto lá no curso completo, quanto no curso intensivo, que é uma revisão e está destinado aí também a quem perdeu algum tempo lá no começo, porque é lá que a gente discute toda a base que você tem para poder fazer essas questões. Então, se você é um cara que já tem um pouco mais de experiência, de repente você viu aqui e entendeu. Mas se você é um aluno que está começando a se preparar para o vestibular e tudo mais, e que não tem esses conteúdos na cabeça, quando você vem aqui no QG Resolve ver a questão, tem uma chance razoável de você não entender 100%, porque você não teve o conteúdo necessário para poder acompanhar o que está se passando aqui. Então, o QG Resolve sozinho não dá conta do recado. Você tem que ter as aulas ou lá no curso completo ou no intensivo. Tá ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.